Nós vamos dar sequência à aula iniciada na semana passada. Ela não foi totalmente completa. E nós temos uma missão um pouco mais difícil hoje, que é terminar a aula de semana passada e dar a aula de hoje. E temos que terminar tudo isso hoje. É o nosso alvo, a gente vai tentar fazer isso, tá bom? Novamente a gente diz para vocês que vocês têm total liberdade de interromper a aula, de colocar a sua opinião, de fazer perguntas. Essa matéria visa o treinamento ou a informação daqueles que estão chegando na igreja, tanto aqueles que serão batizados quanto aqueles que vão se tornar membros. Mas também a gente tem visto e tem recebido algumas respostas de alguns irmãos que também tem sido muito útil para aqueles que já são da igreja há muito tempo, porque nós estamos relembrando de algumas coisas que são essenciais para a vida da igreja, são os elementos fundamentais do Evangelho para a vida do discípulo de Jesus, para o testemunho dele no mundo. E apesar de ser essencial e ser simples, é aquilo que a gente quer despertar na igreja. A gente quer despertar um avivamento, se é que poderíamos chamar assim, pelo menos naquilo que tem relação com o Evangelho. Que a igreja tenha o Evangelho na ponta da língua. E não só na ponta da língua, mas no interior do coração. E que isso queime os nossos corações para testemunhar de Jesus nessa comunidade que vivemos. Então vamos dar sequência à aula de hoje, na verdade a aula de semana passada, e depois iremos introduzir a aula de hoje, tá? Só dando um breve contexto de tudo que nós já vimos até aqui. Nós estamos na quinta aula, se não me engano, se eu não perdi as contas, dentro desse tema de seguir a Jesus. Como é a vida daquele que segue a Jesus? Em primeiro lugar, nós vimos em duas aulas que Jesus veio inaugurar o reino do céu na terra através da sua vida, morte, ressurreição e ascensão aos céus. E ele diz que para participar desse reino do céu, é necessário que a pessoa nasça de novo. E para que isso aconteça, apenas por uma ação do Espírito Santo. E o Espírito Santo gera esse novo nascimento e vem junto com a fé no Senhor Jesus Cristo. Depois, na terceira aula, nós mostramos que esse crer em Jesus significa tomar sobre si o jugo de Jesus. E o que isso significa? O jugo era a interpretação que se fazia da lei de Moisés. E Jesus interpreta a lei sendo o maior responsável, a pessoa mais autorizada a se fazer isso, porque ele é o autor da lei. Ele é o próprio Deus encarnado. Então ele mostra às pessoas o que a lei de fato significava. E seguir a Jesus, crer em Jesus significa, então eu me submeto a tudo que Jesus diz, faz, e eu creio nisso e eu me contento com isso. E o ápice desse cumprimento da lei de Jesus, da interpretação da lei de Jesus, é que ele cumpre toda a exigência de Deus em nosso favor. E por meio desse sacrifício somos aceitos como filhos de Deus. E uma vez que isso acontece, nós somos chamados a responder a esse presente que ele nos dá através da cruz, a responder com uma vida de obediência à lei, a tudo aquilo que ele diz, a sua interpretação da lei. E aí na aula passada nós vimos que essa nova maneira de vida, a pessoa que nasce de novo tem uma nova maneira de viver. E essa nova maneira de viver pode ser resumida em uma sentença: seguir a Jesus. Quem nasceu de novo segue a Jesus, independentemente de onde esteja, de qual época seja que essa pessoa esteja vivendo. Ela será uma seguidora de Jesus. Na última aula vimos que seguir a Jesus significa, baseado em Marcos capítulo 8 e Lucas capítulo 9, três coisas. Significa negar a si mesmo, negar os seus impulsos pecaminosos. Segundo, tomar a sua cruz diariamente.
Então é mostrar ao mundo que de fato está se negando aos próprios desejos. E terceiro, significa imitar a Jesus, seguir a Jesus. Imitar em tudo. Tudo que Jesus diz, tudo que Jesus orienta, todas as posturas de Jesus. Um seguidor de Jesus é um imitador. E nós vimos na semana passada, começamos a estudar o texto de Filipenses, capítulo 3, em que o apóstolo Paulo nos dá um exemplo de talvez uma das pessoas que mais compreendeu e creu nessa mensagem e buscou seguir a Jesus com a sua vida. Ele era uma das pessoas que mais se orgulhava da sua religiosidade, dos seus privilégios como um judeu da nata, né? Foi isso que nós falamos, da gema. Mas ele diz, olha, tudo isso para mim não significava nada quando eu conheci a Cristo. E eu passei a me orgulhar deixei de me orgulhar por essas coisas e passei a me apoiar somente no que Cristo fez por mim. Então, nós vamos dar sequência na aula de Filipenses. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 3. Como nós já lemos o texto no início desse culto, nós faremos a leitura só de alguns versículos em específico. Filipenses capítulo 3. Nós, semana passada, fomos até os versículos 10 e 11. Em especial, nós paramos ali nos versículos 10 e 11. Então, eu vou dar um resumo. Ou melhor, vou passar para você, Gideão. Pode ser? Bom dia. Dá um resumo para a gente dos versículos 1 a 9 aí. Bom dia. Paulo começa o capítulo falando para os seus leitores originais tomarem cuidado com os maus obreiros que tem na igreja, que estavam rodeando a igreja, talvez orientando uma prática ao judaísmo, o que era perfeitamente natural e comum, não é? Eles estavam saindo do judaísmo, todos os discípulos eram judeus, criados no judaísmo e viviam as práticas do judaísmo, então era natural que no começo eles fizessem uma mescla aí, né? Tanto é que quando a gente vai ver isso em Atos daqui a pouco, quando a igreja é espalhada depois da perseguição de Estevão, os discípulos continuam em Jerusalém e estranhamente eles continuam em Jerusalém, e a justificativa é porque eles estavam familiarizados com a vida judaica, com o templo e aquilo tudo mais. Então o judaísmo ainda estava muito presente, e talvez alguns estivessem forçando os novos convertidos à circuncisão física como condicional ao favor de Deus, e aceitar a circuncisão não era algo isolado. Então o legalismo judaico é prato feito, você não escolhe. Não, só vou pegar isso, aquilo, não existe isso. Assim como no cristianismo também não existe isso. Não tem self-service, é prato feito. Então você aceita a circuncisão, você tem que aceitar todo o pacote que vem junto com a circuncisão, e ele está alertando sobre isso. Depois ele vai dizer que a confiança não está nele mesmo. Se fosse para alguém se orgulhar da justiça que há no cumprimento da lei, na prática da lei, ele teria mais do que qualquer outro motivo para se orgulhar. Ele era irrepreensível quanto à justiça que há na lei, hebreu de hebreu, nasceu hebreu, então ele conhecia a língua, cresceu numa família judaica, ele sabia os valores, o costume, ele era hebreu de hebreu, não só alguém que conhecia. Mas ele diz que tudo isso, toda essa religiosidade dele, toda essa questão étnica, moral e religiosa, tudo isso não tem valor algum, e tudo isso é descartado porque ele quer a justiça que há em Cristo, o favor que Cristo conseguiu para ele, e é nisso que ele quer se orgulhar. Então, a vida dele que ele tinha antes, tudo aquilo que ele tinha conquistado e produzido,
todo o destaque que ele tinha, aquilo tudo tinha ficado para trás, aquilo tudo não tinha valor nenhum, e aquilo tudo já não importava mais. E o que ele queria agora? Qual que era o desejo dele nessa nova realidade? O desejo dele era conhecer o poder da ressurreição, que Cristo já conquistou na cruz para a gente também, e participar dos sofrimentos de Cristo enquanto isso não acontece, e conhecer o máximo possível o Jesus que transformou a vida dele e que trouxe ele para uma nova realidade de vida. Então Paulo vai dizer isso: olha, não se gloriem em vocês mesmos, na justiça que há em vocês, no mérito que vocês pensam que tem, esqueçam tudo isso, isso não tem valor nenhum. Aceitem o que Cristo fez, tudo que Cristo conquistou na cruz, e olhem só para Cristo. E se querem um exemplo do que devem desejar nessa vida, eu lhes dou o meu: conhecer a Cristo, desejar a ressurreição que ele já conquistou, participar da ressurreição e participar dos seus sofrimentos enquanto isso não acontece. Foi por aí. Muito bom. Esse, então, é o ponto alto do capítulo 3, e nós estamos falando aqui dos versículos 10 e 11. Então, acompanhe comigo a leitura do texto. Na verdade, o finalzinho do versículo 8 em diante, Paulo disse: eu as considero como esterco ou como refúgio. O que ele está dizendo aqui é que tudo aquilo que ele tinha que era motivo de orgulho, então a prática das leis judaicas, os privilégios étnicos, de posição como fariseu, ele diz: eu reconheço que isso aí não vai me garantir nada no reino do céu. Eu considero como esterco. Desculpe o termo, mas ele está se referindo a fezes. Tudo aquilo de bom que eu tenho para fazer, eu considero como fezes. O que você faz com isso? Nada. Adubo, no máximo. E ele diz: eu faço isso, e para que possa ganhar a Cristo, é necessário que a gente faça isso, que a gente abra mão dos nossos motivos de orgulho diante de Deus, para que a gente possa ganhar tudo aquilo que Cristo fez por nós na cruz. E aí ele diz o versículo 9: e ser achado nele, em Cristo, não tendo por mim a justiça que procede da lei, mas sim a que procede da fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Deus me considera justo não pelas coisas que eu faço, mas pelas coisas que Cristo fez. E eu alcanço essas coisas pela fé em Cristo. E Deus então me declara justo como Cristo é justo. Portanto, versículo 10: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, para ver se eu de algum modo consigo chegar à ressurreição dos mortos. O que Paulo diz, foi o que Gideão acabou de ressaltar, é que quem abre mão do orgulho de tudo que pode produzir de bom para se alcançar o favor de Deus, e se apropria somente do que Cristo fez na cruz por ele, terá um profundo desejo no coração. Isso é natural, sempre haverá. E esse profundo desejo é um desejo por três coisas. Primeiro, conhecer Cristo, diz o versículo 10. É seguir Jesus de tão perto, a ponto de conhecer dele e poder imitá-lo no dia a dia. Segundo, conhecer o poder da ressurreição. Esse poder, como Gideão ressaltou, que foi conquistado por nós, para nós. Então não é que a gente vai experimentar o poder da ressurreição só quando morrermos e ressuscitarmos. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dos mortos é o poder que atua em nós, hoje. Então quando alguém diz: mas é impossível que eu abandone esse pecado, é impossível que eu mude essa maneira de viver, está dizendo que é impossível que Deus te mude. Sendo que na verdade a Bíblia diz: não, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, algo que é impossível aos homens, está em você através do Espírito Santo. Então é possível que você abandone todo e qualquer pecado. É possível que você lute contra todo e qualquer efeito do pecado. Seja uma tristeza profunda, seja o medo pecaminoso, seja uma idolatria, um hábito que te escraviza. O poder da ressurreição já está agindo em você. E um dia terá o pleno cumprimento na ressurreição dos mortos, quando você for ressuscitado para a vida futura.
E por fim, quem se apropria de tudo que Cristo fez, desejará ardentemente participar dos sofrimentos de Cristo. E aqui é o que muitas pessoas gostam de riscar a sua Bíblia, não para marcar esse texto e deixá-lo em destaque, mas para apagá-lo. Talvez ninguém tenha coragem de fazer isso, mas muitas das vezes fecha a Bíblia quando vê essa palavrinha, sofrimento. Paulo diz que aquele que crê em Cristo, que nasceu de novo, desejará participar dos sofrimentos de Cristo. O que isso significa? O que Cristo fez na cruz? Ao se tornar homem, ao assumir a forma humana, ao nascer humildemente, viver humildemente, sofrer nas mãos do povo judeu, ser rejeitado por eles, preso injustamente, condenado injustamente, morto cruelmente como um bandido, sepultado como um indigente, não fosse a tumba ali do José de Arimateia, ele não teria onde ser sepultado. O que Jesus está fazendo ao praticar todas essas coisas? Ele está sofrendo, não está? Sim ou não? Sim, é o que os filmes ressaltam, né? O sofrimento de Cristo. Mas o que significa esse sofrimento? Nós poderíamos resumir dizendo que é um sacrifício alegre e voluntário, amoroso, da própria vida, para que outros possam viver. Jesus está abrindo mão da própria vida para que nós, pecadores, pudéssemos viver e experimentar a vida dele. E essa nova vida é uma vida livre do pecado, seguindo a Jesus. O Paulo está dizendo, nós também desejamos participar dos sofrimentos de Cristo. Ou seja, do mesmo modo em que ele sacrificou a própria vida de maneira alegre e amorosa, para que nós pudéssemos viver, aquele que crê em Jesus também deseja participar disso. Sacrificar a própria vida de maneira alegre e amorosa e voluntária para que outros possam viver. Outros possam conhecer o Evangelho, alcançar a salvação em Cristo. Aí você diz, não, mas isso aqui é só para o apóstolo Paulo. Só Paulo que foi chamado a sofrer tanto assim pela causa de Cristo. Paulo foi zombado, foi rejeitado, foi perseguido, foi apedrejado, quase dado como morto, chicoteado, sofreu naufrágios, rejeições, foi preso não mais de uma vez, não só uma vez, mais de uma vez, e ao término da sua vida, estava em uma masmorra, perseguido pelo imperador Nero, e perdeu a sua cabeça pela causa do Evangelho. Aí você diz, não, isso aí é para o apóstolo Paulo, não é para nós. Você está louco, quem é maluco de hoje em dia se entregar a um sofrimento parecido? Pois bem, tem um texto na própria carta de Filipenses, né, Gideon, capítulo 1, em que Paulo mostra isso. Filipenses capítulo 1, 29 a 30. Filipenses capítulo 1, verso 29, verso 30. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Mais uma vez. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, já que estão passando pelo mesmo combate que me viram enfrentar e agora ouvem que ainda enfrentam. Participar dos sofrimentos de Cristo não deveria ser algo estranho para a gente, deveria ser absolutamente natural. Mais do que isso, deveria ser uma honra, poderia ser uma honra, uma alegria participar dos sofrimentos de Cristo. Nós não temos nenhum problema com o sofrimento. Nós, eu digo de um modo geral, os cristãos não deveriam ter, pelo menos, né? A nossa questão é com o mal que é bestial e que nos faz sofrer. Esse é uma espinha na garganta. Agora, o sofrimento, não,
sofrer por Cristo e com Cristo deveria ser algo desejado. Muitas pessoas dizem, eu louvo a Deus porque em um dado momento Ele me convenceu da verdade e eu pude crer em Cristo. É um privilégio para mim. Às vezes você cresceu em um lar de irmãos que ouviram o Evangelho, seus pais, familiares, mas talvez eles não deram ouvidos à fé. Eles não deram ouvidos a Cristo, eles não creem em Cristo, mas você crê. E aí você diz, eu sou privilegiado, Deus, obrigado por isso. Mas Paulo está dizendo, sim, isso é um privilégio, mas, versículo 29, foi concedido não somente crer nele, mas todos aqueles que são privilegiados por crer em Jesus, também são privilegiados por sofrer por Jesus. Não existe um crente que não sofra por Jesus. Se ele é privilegiado porque crê, ele também sofrerá pela causa de Cristo. De alguma maneira sofrerá. Seguir a Jesus é viver como Jesus viveu. E como Jesus viveu? Em conforto. Tem um pregador na internet que há alguns anos disse que Jesus tinha uma casa na praia. Alguém já viu esse vídeo? Em que ele tinha dinheiro, tinha posses e vivia tranquilamente, e só às vezes ele sofreu alguma coisinha. Nada disso. Jesus diz, eu não tenho onde reclinar a minha cabeça. A vida de Jesus foi uma vida sofrida, não foi? Sim ou não? Certo, mas além do sofrimento físico, de muitas vezes não ter onde dormir, de comer o que tinha para comer, Jesus sofreu algo muito mais espinhoso. Abra em João capítulo 15. Versículos 18 e 19. João capítulo 15, versículos 18 a 19. Alguém gostaria de ler para nós essa passagem? O Abner chega aí com o microfone, você não precisa nem pegar no microfone, é só ler. Quem pode ler para nós essa passagem? João capítulo 15, versículos 18 a 19. Levanta a mãozinha aí. Senão eu vou te dar o privilégio de ser eleito. A Ju, abre. Espera aí, Ju, não está funcionando. Agora vai. Se o mundo os odeia, tenha em mente que antes me odiou. Se vocês pertencem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso, o mundo os odeia. Muito bom. Jesus diz que a vida dele foi de... O que ele mais experimentou em relação ao mundo, às pessoas? Qual que é a palavra? Ódio. O mundo me odeia. Nós vimos isso lá no primeiro estudo, quando ele diz que a luz veio aos homens e eles amaram mais as trevas do que a luz. Os homens odeiam a Jesus porque Jesus mostra o seu pecado. E mostra que eles têm de sair do salto alto, do pedestal que estão, se humilharem e reconhecerem seus pecados e reconhecerem que precisam de um Salvador. E os homens não querem fazer isso, a grande parte dos homens, e nós ainda constantemente lutamos contra esse desejo. Jesus diz, e por causa disso o mundo me odeia. Muito bom, então vamos lá, nós temos que imitar a Jesus, certo? Vamos imitar a Jesus nas coisas boas. E o que iremos, então vamos imitar a Jesus na vida de justiça dele nessa terra. O que iremos colher em resultado a isso? Aplausos, reconhecimento, fama, status, é isso que o mundo vai nos dar? O que nós vamos colher? Ódio. Porque Jesus diz, se me odiaram, vão odiar vocês também. Porque vocês vão ser parecidos comigo. Então, o que Jesus está dizendo é, imitá-lo significa também imitar o ódio que o mundo tem contra ele. Os sofrimentos pela causa de Cristo. Era por isso que Paulo estava preso.
escrevendo aos Filipenses. Porque ele pregava o evangelho e o mundo o odiou por conta disso. E o prendeu injustamente. Muito bom, daqui a pouco a gente chega a algumas conclusões, tá? Mas ficou claro isso? Imitar a Jesus também significa desejar participar dos sofrimentos de Cristo. De alguma maneira, o mundo nos odiará. Tudo bem? Estamos incomodados, né? Formiga na cadeira aí, que coisa esquisita ouvir isso. Pois é, é radical, mas é o que está na Escritura. Por isso que eu falei, muitos têm vontade de riscar isso da Bíblia, né? Gedeon quer complementar aí? É que às vezes a gente pode parecer contraditório. A gente vai seguir a Cristo e, como consequência, a gente vai ter a hostilidade das pessoas que não seguem a Cristo. E não a hostilidade das pessoas, mas o sofrer por conta da hostilidade das pessoas que não seguem a Cristo deveria ser uma honra, porque evidencia que a gente segue a Jesus Cristo. Então, o sofrer é algo honroso, o sofrer por Cristo. E parece que a gente não é algo assim masoquista. O crente gosta de sofrer, o crente quer sofrer. Não é isso. A questão é no porquê se sofre. Porque não obstante, a gente trabalha e luta por uma vida melhor, mesmo sabendo que toda a nossa atenção não deve estar para isso, mas a gente trabalha por uma vida melhor. Não somos hipócritas de dizer o contrário. Nós desejamos uma vida melhor e buscamos uma vida melhor. Mas nós sabemos que tudo isso é distração até que chegue o dia da vitória. Então, buscar uma vida melhor e ter satisfação em sofrer por Cristo não é necessariamente algo oposto ou contraditório. A gente busca uma vida melhor enquanto vive aqui, a gente faz o melhor. Tudo que nos vem à mão para fazer, a gente faz com alegria e o melhor para Cristo. Até que o dia da vitória chegue. E até que esse dia da vitória chegue, essa nossa busca vai ser mesclada, buscando uma vida melhor, mesmo sabendo que esse não é o motivo final de nossa busca, e ao mesmo tempo nos alegrando com o sofrimento que vem pela nossa devoção a Cristo. É simples e difícil ao mesmo tempo na prática, né? Alguém tem alguma dúvida ou comentário a fazer dentro desse tópico que nós falamos até agora? Muito bom, todo mundo pronto para sofrer por Cristo? Joia. O texto, voltando lá para Filipenses, volte os seus dedos aí para Filipenses, capítulo 3. O texto prossegue, e a partir do versículo 12, Paulo começa a fazer algumas conclusões a respeito de tudo que ele disse. Eu vou ler dos versículos 12 até 17, e aí Gideon vai explicar para nós o que eles dizem. Capítulo 3, versículos 12 a 17, de Filipenses. Não que eu já a tenha alcançado, ele está se referindo à ressurreição dos mortos, tá? E a gente poderia traduzir também como a perfeição, porque esse é o alvo. Imitar a Jesus é ser como ele, o alvo é ser como Jesus, mas ele diz, olha, eu não alcancei isso, ou que seja perfeito, mas vou prosseguindo, procurando alcançar aquilo para que também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas faço o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo pelo prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Por isso, todos os que somos aperfeiçoados, tenhamos esse mesmo modo de pensar. E se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. Mas prossigamos na medida da perfeição que já atingimos. Irmãos, sede meus imitadores e prestai atenção nos que andam conforme o exemplo que tendes em nós. Paulo está dizendo, olha, o meu desejo é conhecer a Cristo, o que eu quero é conhecer a Cristo, quero experimentar o poder da ressurreição e quero participar dos sofrimentos dele aqui. Esse é o meu desejo. Mas eu não consegui tudo isso ainda. Isso é o que eu quero. Mas eu ainda não alcancei. Ele vai dizer isso, verso 12, o texto é autoexplicativo. Eu ainda não estou
aperfeiçoado desse modo, mas eu não fico lamentando as perdas, nem chorando o fracasso. Eu prossigo. Eu tento e falho. E tento de novo, eu prossigo. Falhei, isso ficou para trás. Eu avanço, eu tento, eu vou para frente. Eu recomeço todos os dias e busco esse alvo constantemente. Constantemente, não dá para parar na estrada. Tem que avançar sempre. E esquecendo o que ficou para trás. Avançando, prosseguindo para o alvo, que é conhecer a Cristo, participar da ressurreição e, enquanto isso não acontece, sofrer aqui pela causa de Cristo. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma, e se em algum aspecto pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Verso 15 e verso 16, me parece que Paulo está... Não sei se Paulo está sendo irônico, não posso dizer isso, mas ele tá dando uma canelada aqui, me parece. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas desta forma. Aí, finalzinho, ele diz assim: se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhes esclarecerá. Ele está querendo dizer assim: olha, eu não quero chamar vocês de imaturo, de tolos. Então eu vou dizer para vocês, Deus vai esclarecer isso para vocês em algum momento. Vocês estão buscando uma vida aqui, uma vida de prazer aqui. Não estão preocupados com o dia da ressurreição, o dia da vitória. Não estão empenhados em sofrer pela causa de Cristo, que é natural. Vocês estão buscando uma vida de contentamento nas coisas que deveriam ser um fardo aqui, e uma vida hedonista de prazer, o máximo de prazer possível em tudo que for possível se obter prazer. Vocês têm esse modo de viver? Vocês pensam diferente de nós que somos maduros? Vocês são imaturos se vocês pensam assim. Vocês estão distraídos, perdidos. Mas não quero chamar vocês de imaturos, de tolos. Então eu digo para vocês assim: Deus vai esclarecer isso para vocês em algum momento. Finalzinho do verso 15. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. É mais ou menos isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo, olha, o alvo de um cristão maduro deveria ser esse. E ele deveria buscar isso constantemente. Se ele não busca isso constantemente, isso evidencia o quê? Evidencia que ele é imaturo. Ele é imaturo. É isso que Paulo está dizendo aqui. De maneira sutil, mas é isso. Muito jóia. Então Paulo conclui nos versículos 18 e 19 que esse modo de vida de quem segue a Jesus, que não é um modo de vida que pensa apenas nas coisas dessa terra, porque isso é uma maneira imatura de viver seguindo a Jesus. Ele diz: o contrário disso é viver olhando para a eternidade, buscando ser como Jesus, mesmo que eu sofra em busca disso. Ele diz que esse deve ser o modo de vida de quem segue a Jesus. Por quê? Olha os versículos 18 a 19. Porque há muitos sobre os quais vos falei diversas vezes, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o ventre, ou o estômago. E a glória que eles têm se baseia no que é vergonhoso. Perceba a última frase do versículo 19. Eles se preocupam só com as coisas terrenas deste século. Paulo diz que quem não vive dessa maneira, ansiando conhecer a Cristo, a ressurreição e participar dos sofrimentos de Cristo nessa vida, mas vive apenas olhando para as coisas dessa terra, ele diz no versículo 18, uma expressão muito forte: são inimigos da cruz de Cristo.
Pessoas que só buscam o próprio prazer nas coisas deste mundo. Perceba o versículo 19. Qual que é o fim dessas pessoas? Qual que é? É o prazer eterno? Qual que é? Perdição. O fim deles é a perdição. Porque o Deus deles não é o Senhor Jesus Cristo, não é o Deus Trino. Qual que é o Deus deles? O que é que está no trono da adoração dessas pessoas? Quem é que diz o que elas devem ou não fazer? Quem é que controla essas pessoas? É o Senhor e único Deus? Qual que é o Deus delas? O que o texto diz? O próprio ventre. Não é que as pessoas criaram um altar na sua casa com a imagem do seu estômago. Não é isso que ele está dizendo. E se curvam diante dessa estátua. Ele está dizendo, as pessoas fazem o que o seu próprio desejo quer. Elas vivem para satisfazer os seus apetites. Tudo que elas fazem é buscando ser felizes. Encontrar algum tipo de satisfação. São pessoas que buscam prazer nas coisas deste mundo. Ele termina dizendo, no versículo 19, eles se orgulham em tudo que é vergonhoso, não se orgulham em Cristo. E eles se preocupam só com as coisas terrenas. Nós temos enfrentado uma pandemia e ela tem revelado muitos corações. Nós não vamos entrar muito em detalhes, mas uma das coisas em que se percebe logo ao ligar a televisão é o desespero das pessoas em contrair esse vírus e morrer. O que leva uma pessoa a entrar em desespero, em síndrome do pânico, diante da possibilidade de morrer? Versículo 19 diz: se preocupam só com as coisas terrenas. Essa vida é tudo o que tem. É a única certeza que tem. Portanto, na primeira possibilidade de perder tudo o que tem, entram em desespero. Isso é diferente de temer perder um ente querido. É diferente de temer a morte no sentido de sofrer até falecer. É um desespero que faz pessoas abandonarem o emprego, que faz pessoas abandonarem familiares, abandonarem responsabilidades, seja com a família, seja com o trabalho, seja com a igreja. Faz pessoas abandonarem até mesmo o cuidado com a própria saúde, tentando preservar a própria vida. Se preocupam só com as coisas terrenas, porque se perderem essa vida, perderam tudo o que têm. O fim delas, Paulo diz, não é a vida eterna, é a perdição. Nós lemos semana passada em Marcos capítulo 8, Jesus diz, aquele que quiser preservar a vida irá perdê-la. Mas se você perder essa vida nessa terra, por amor de mim, fazendo aquilo que eu digo, me seguindo, mesmo que você perca essa vida e seja humilhado, espancado, torturado, como muitos cristãos na história foram, você achará a vida. Portanto, há uma conclusão diante dos versículos 18 e 19, e aqui eu quero que você avalie muito bem o seu coração, você que está nos acompanhando pela internet. Se a sua vida é descrita nesses termos, em especial os termos do versículo 19, e você pode fazer essa avaliação de maneira muito fácil, muito simples, basta observar o seu, talvez, último semestre, as suas últimas decisões, os caminhos que você tem seguido, as escolhas que tem tomado, os relacionamentos que tem tido, as fugas que tem feito. Observe se todas essas coisas são marcadas simplesmente por uma preocupação apenas em conforto, em satisfação dos prazeres próprios, em não perder a própria vida nessa terra, satisfazendo o Deus que é o ventre e o estômago, e não ouvindo o que Cristo tem a dizer. Se a sua vida é descrita nesses termos, significa que esse é um indício de que você não segue a Jesus.
pelo menos não como deveria. Esse é o padrão de vida de quem não segue a Jesus. E que se você nasceu de novo, você não tem desfrutado de tudo o que o reino do céu tem a oferecer. Você vive uma vida medíocre. E Paulo diz em em 1 Coríntios, capítulo 15, de que se a nossa esperança em Cristo se baseia apenas nas coisas dessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Se você vive pensando só nesse mundo, mesmo que seja um crente em Jesus, você é o mais infeliz de todos os homens. A palavra de Deus diz que dá pena de olhar para você. Porque você não desfruta de tudo que Cristo conquistou para você na cruz. Portanto, versículos 20 a 21, Gideão, encerra para a gente esse texto. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Esse deve ser o nosso alvo final. Todas as outras coisas são distrações. Nós deveríamos ansiar de verdade, não só da boca para fora, não só um discurso bonito, ansiar o dia em que seremos transformados e teremos o corpo semelhante ao de Cristo. Enquanto isso não acontecer, nos empenharmos o máximo, mas sabendo que tudo é distração. Eu acho muito interessante quando os crentes pobres, que passam uma dificuldade muito grande, ficam passando pano para crente rico. Eu não passo pano para crente rico. A gente fala assim, ser rico não é pecado. No meu modo de ver, é pecado sim. Crente rico está olhando só para o estômago dele. Está preocupado só em desfrutar dos prazeres aqui nessa terra. Eles trabalham para pagar R$1.000 de condomínio, mais R$1.000 para cada filho numa escola razoável, para o filho sair analfabeto funcional, como sai na escola pública, e choram para pagar R$1.200 para uma diarista trabalhar a semana toda na casa. O crente rico está preocupado com o estômago dele e não anseia o dia do Senhor. Eu não passo pano para crente rico. O crente rico que anseia o dia do Senhor, ele deveria distribuir a riqueza dele com os que sofrem para comer, para sobreviver. E a hora que eles distribuem, o que acontece com eles? Ficam pobres também. Ficam pobres também. Então a gente quer passar um pano para o crente rico. Não, ser rico não é um problema, o problema é o amor ao dinheiro e tal, tudo mais. Balela. Balela. Quem está juntando dinheiro, amontoando riqueza, vai levar para o céu? Não, está juntando para gastar aqui, para desfrutar aqui, ou para evitar um sofrimento aqui. Temos que olhar para o dia do Senhor e não viver enganado, agarrado com as distrações. Acho que é isso aí. Muito joia. Alguém tem algum comentário ou pergunta ou discordância a fazer? Faça nesse momento para que a gente possa dar sequência no próximo texto que a gente vai estudar. Fiquem à vontade. Não tenham medo. Tudo bem? Você concorda com tudo que foi falado? Você discorda? Você tem dúvida? Aproveite o momento. A Ju quer falar? O Abner vai chegar aí, Ju. Falar em sofrer por Cristo, né? Assim, sofrer por Cristo
Em casa, como que seria sofrer por Cristo? No trabalho, como seria? Ficando uma dúvida, assim, no trabalho tudo bem, a gente pode pensar, mas em casa, o que seria sofrer por Cristo em casa? Sim. Ah, a gente poderia voltar para aquela definição que nós fizemos em participar dos sofrimentos de Cristo. Nós tentamos fazer um resumo do que foi que Jesus fez ao sofrer. Sacrificar alegre e amorosamente a própria vida para que outros possam viver livres do pecado e seguindo a Jesus. Isso é seguir a Jesus. Então nós poderíamos considerar participar dos sofrimentos de Cristo, talvez primeiro no âmbito pessoal, que seria aquilo que a gente viu semana passada. O negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Isso já causa um belo de um sofrimento, né? Porque constantemente nós vamos ser assaltados por desejos pecaminosos, e satisfazê-los dá prazer. O pecado é prazeroso no momento, e futuramente ele traz o preço amargo das consequências, mas no momento ele é muito prazeroso. E ele nos assedia, e dizer não é um custo. O autor de Hebreus diz que na luta contra o pecado não sofremos a ponto de derramar o próprio sangue, né? Isso significa que, às vezes, a única maneira de impedirmos que o pecado nos domine, talvez seria provocar dores em nós mesmos. Paulo diz isso: eu me esbofeteio, eu me disciplino, e dói, e custa caro. Então, no âmbito pessoal, imitar a Jesus, ser parecido com Ele, vai implicar sofrimentos, que muitas vezes só nós sabemos. Em que você está diante de uma conversa e a língua coça para falar mal de alguém, para se enaltecer, se orgulhar, e você luta contra aquilo. Isso é uma dor profunda no seu coração, porque é contra a nossa natureza caída. Eu usei só esse exemplo da maledicência ou da vanglória, né? Mas poderia ser na área da imoralidade sexual, na área do não matarás, né? De odiar pessoas. Isso no âmbito pessoal. Agora, individual, né? Agora, no âmbito coletivo, seria aquela ideia de tomar a cruz, né? Então, primeiro é negar a si mesmo, o segundo é tomar a cruz, que é a morte para si mesmo, de maneira que as pessoas vejam. E aí eu morro para os meus desejos, para a minha própria vida, em favor da vida dos outros, para que os outros conheçam a Cristo e sejam livres do pecado. Muitas vezes, por exemplo, em casa, vai ser muito doloroso para um pai ou uma mãe disciplinar o seu filho. Ao ver o filho chorando, muitas vezes vai ser doloroso para um familiar dizer: eu não vou participar do que vocês estão fazendo no final de semana, porque vocês dão vazão aos desejos da carne nesses churrascos, nessas festas, e isso parte o coração. E muitas vezes isso gera oposição, a maledicência dos familiares. Muitas vezes uma esposa vai sofrer muito ao ser fiel ao Senhor com um marido descrente em casa. Muitas vezes o marido vai sofrer muito porque gostaria de conduzir o seu lar para perto de Cristo e a esposa vai ser contrária. E no trabalho há inúmeros exemplos na escola, né, de por exemplo, eu quero imitar a Jesus a não mentir. Você vai sofrer muito. Eu cursei e fui graduado em marketing antes de ir para o seminário. E hoje, olhando para os princípios que eu aprendi na faculdade, eu concluo de que é impossível que eu me tornasse um marqueteiro hoje. Impossível. Porque os princípios do marketing são totalmente contrários à Escritura. Eles não amam o próximo. Eles estão ali para provocar um desejo no cliente que ele nem tem. E você cria uma necessidade para ele, você cria o produto e diz: para satisfazer esse desejo, essa necessidade é com o meu produto. Mas ele não tinha aquela necessidade. Esse é o lema do marketing: criar a necessidade. É contrário aos princípios cristãos. Como você vai lidar no mercado de trabalho dessa maneira? Você vai sofrer de alguma forma. Alguns simplesmente ignoram esse sofrimento, nem percebem que ele deveria acontecer, porque já foram imersos pela cultura pagã que nós vivemos.
Então, para estar no mercado de trabalho, eu tenho que falar a língua deles. Então, eu abro mão dos princípios cristãos e nem percebo. Outros reconhecem essa luta, mas não estão dispostos a abrir mão. Por quê? Porque se abrir mão do padrão do mundo, do jeitão do mundo, vai perder o emprego. Vai ter que trabalhar com uma renda talvez metade do que ganhava. É uma pessoa que vai ter que tirar os seus filhos da escola, talvez, vai ter que vender o carro. Por quê? Porque não vai conseguir ganhar o que ganharia se estivesse trabalhando naquela empresa. Então aí a pessoa abre mão dos princípios cristãos. Então ela é uma pessoa dentro de casa e na igreja, e outra totalmente diferente no mercado de trabalho. Por mais que ela não seja pagã lá dentro, ela não seja uma pessoa imoral, devassa, mas é uma pessoa que abriu mão dos princípios cristãos. Internamente. E ela passa pano para muita maldade que acontece no trabalho, e ela deixa de cumprir e ser sal e luz ali onde ela está. E a terceira opção, que talvez seria de maior sofrimento, seria simplesmente dizer: se é para conquistar todos os meus sonhos e projetos às custas dos princípios cristãos, eu vou sofrer por Cristo. E talvez o que você vai fazer é trabalhar num local onde você não consiga ganhar tanto quanto poderia, morar num lugar onde você não planejava, porque você gostaria de morar num lugar mais protegido, mais seguro, mas a renda vai ser menor. Enfim, eu não sei se ajuda, mas eu dei vários exemplos que poderíamos sofrer essas coisas, né? Por exemplo, conheço um irmão que até hoje sofre. Há 20 anos atrás, mais ou menos 20 anos atrás, sua esposa foi alcançada por Cristo e ele tinha um negócio muito, muito grande na cidade, só que ele trabalhava com um sistema de notas fiscais frias. Então ele sonegava muitos impostos. E os fornecedores dele, ele conseguia o produto barato porque ele era imoral nisso. E por isso ele conseguia vender muito barato o produto dele e ganhava da concorrência. E a esposa dele começou a dizer: isso está errado, e ele não era crente, até que um momento Jesus alcançou ele. E ele continuou nessa prática. Mas chegou um momento em que ele, sozinho, percebeu que ele não estava seguindo a Jesus nisso. Pois ele chamou a esposa e os filhos, sentou eles e disse, eles tinham um padrão de vida muito alto, e disse assim: nós estamos pecando contra o Senhor. O padrão de vida que nós temos não é legítimo, porque nós estamos sonegando impostos, estamos fazendo outras pessoas sonegarem impostos. E eu quero decidir, a partir de hoje, fazer as coisas do jeito certo na nossa empresa. A esposa e os filhos: é isso mesmo, papai. Mas ele disse: mas haverá uma consequência. Vocês não vão mais andar de roupas de marca. Vocês vão sair das escolas particulares. Nós não vamos mais andar com o carro do ano. E nós vamos ter que nos mudar para a periferia, porque o nosso negócio vai fechar. A família assumiu isso. Pois foi isso que aconteceu. Porque no primeiro fornecedor que chegou e disse: vamos fazer aquele esquema que se fazia antes, ele falou: não faço mais. Ele começou a perder todos os fornecedores, o produto dele aumentou o valor, ele não conseguia mais vender o produto dele, a empresa faliu. Esse homem hoje deve para inúmeras pessoas, porque foi honesto. Tem inúmeros processos, não tem como pagar essas dívidas, vive com o que dá, trabalha, labuta, já era para estar aposentado e continua trabalhando, porque não tem renda, e sofre muitas consequências com seus filhos. Porque os filhos, apesar de lá atrás, talvez não estavam entendendo o que estava acontecendo, hoje olham para trás e falam: meu pai é um bobo. Meu pai é um tonto, a gente tinha de tudo, e aí do nada, por causa de Jesus, a gente perdeu tudo. E alguns desses filhos odeiam a Jesus por causa disso. Sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo. Sofrer por Cristo dentro de casa, eu acho que é um capítulo à parte, né?
porque sofrer por Cristo por conta dos de fora, ok, até vamos lá. Agora, dentro de casa é punk, porque eu acho que é mais doloroso. E acho que a sensação de sofrer por Cristo dentro de casa é uma sensação de traição, de incapacidade, de angústia, não é? Então, se empenhar em ensinar os filhos a evitarem o mal e a imitarem o bem, e verem os filhos fazendo o contrário, e imitando o mal e rejeitando o bem, é angustiante. E tentar e lutar por esse filho da mesma forma, sem desistir dele, é complicado. Não consigo imaginar isso ainda, como que é viver isso, como que é para a esposa tentar ser submissa a um marido que não ama a Cristo e, consequentemente, não é amoroso com a esposa. Ou o marido que tenta liderar e cuidar da sua família, mas a esposa e os filhos não aceitam isso porque não amam a Jesus Cristo e não reconhecem o esforço do marido. Não sei se dá para a gente se alegrar com um sofrimento desse. Não consigo digerir assim. Não consigo digerir assim. Se eu sofro por Cristo dentro de casa, eu acho que deveria lamentar. Lamentar. Sempre lamentar. Porque a evidência que alguma providência que precisa ser tomada já não dá mais para ser tomada. Algum leite já derramou, e aí é com o Santo Espírito, não há mais o que fazer, né? E muitas vezes a gente sofre dentro de casa por conta de Cristo, porque por causa nossa mesmo. Às vezes a gente não orienta os filhos sobre casamento, sobre família, e aí os filhos vão crescendo como batata em cima da terra, e depois casam do jeito que querem, e aí sofrem do jeito que não querem, e aí a família toda sofre. Sofrer por Cristo dentro de casa é complicado. Não consigo ver com a mesma naturalidade que eu vejo fora de casa, assim. É difícil. Ajudou, Ju? Responder um pouquinho? Alguém mais? Pelo jeito a gente não vai conseguir entrar no tema da próxima aula, porque já são quase 15 para as 11. A gente deixa para a semana que vem, tema da próxima, porque também tem coisa muito boa. Mas vamos gastar os próximos minutos aí, talvez respondendo alguma pergunta ou algum posicionamento. Alguém mais? Você não tem dúvida nenhuma? Concorda com tudo? Eu vou usar as palavras de Paulo. Se em alguma coisa pensais de outro modo, Deus também vos revelará isso. O apóstolo Paulo muitas vezes não era aceito, não só pelos de fora, mas pelos de dentro mesmo. Às vezes a própria igreja não aceitava, porque ele era duro muitas vezes. E por isso nós vemos expressões como choro. Ele disse no versículo 18, né? Digo até chorando que há entre vocês e há nesse mundo pessoas que são inimigas de Cristo, são contrárias a tudo que eu estou ensinando a vocês. E essas pessoas tentam desvirtuar vocês. Em outra ocasião ele diz, eu me desgasto por vocês como sentindo dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Imagine mamães aí, que já sofreram dores de parto. É gostoso? Eu não sei, para mim tanto faz. Eu vi a minha esposa sofrendo com dor de parto. Mas Paulo diz, mesmo sendo homem,
ao contemplar mulheres tendo dores de parto, eu consigo imaginar o que elas sentem. E talvez eu poderia comparar o meu sofrimento como pastor dessas pessoas ao tentar formar Cristo nelas e elas muitas vezes não quererem isso. É como a mãe que sofre ao ver o filho tomando más decisões e já não há muito o que fazer, porque o filho já cresceu, já está longe de casa, talvez já se casou ou saiu de casa sem se casar, e as dores de parto não são só até o filho sair da barriga, não é? Sim ou não, mamães? As dores de parto é até a morte da mamãe, porque mesmo que o filho morra, a mãe continua sentindo dor por conta disso. Esse é o sentimento dos pastores, deveria ser. Eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Porque muitas vezes nós vemos ovelhas tomando decisões tolas. E nós muitas vezes não podemos e nem conseguimos impedi-las. Mas isso vai produzir um sofrimento muito grande lá na frente. E nós sofremos com isso também. E não só sofremos na pele, né? Porque muitas vezes as decisões impensadas das pessoas afetam as suas famílias e afetam a igreja, afetam às vezes os próprios pastores, mas nós sofremos de ver um crente em Jesus tomando uma decisão tola e não sendo parecido com Jesus naquela área. Eu não sei qual dor é maior, né? Se é sofrer as consequências ou se é ver a pessoa não seguindo a Jesus. Muito bom, gente. Já que todo mundo está quietinho, depois dessa burdoada, nós vamos até mancando para casa. Alguém quer fazer algum comentário final? A gente está para encerrar então. Gideon, quer comentar alguma coisinha? Falamos bastante. À noite eu vou falar mais ainda. Tá bom. Tá joia. Então eu vou apenas dar algumas conclusões, preparando a gente para a próxima aula. Aqueles que estão na classe de novos membros terão que esperar mais um domingo para que a gente conclua o material. Tá? Domingo que vem, se Deus permitir, nós concluiremos essa série de aulas. Para mim, a aula que vem é uma das que mais queimam no meu coração. Então, eu gosto muito desse tema e nós vamos trabalhá-lo e eu já explico sobre o quê, qual será o tema. Então, conclusões do que nós vimos hoje e domingo passado. Seguir a Jesus envolve abandonar qualquer justiça própria e aceitar humildemente pela fé o que Cristo já conquistou por nós na cruz. Segunda conclusão. Seguir a Jesus envolve uma imitação à vida e à morte de Cristo nesse mundo. Então não é imitar só as coisas boas que Jesus fez, a vida santa, mas é imitar também os sofrimentos dele por causa dessa vida santa, que redundará na imitação da sua ressurreição na pátria celestial. Se o imitarmos na sua vida e na sua morte, cremos que também com ele ressuscitaremos. Por fim, seguir a Jesus nada tem a ver com dois extremos, e aqui eu quero que você perceba isso muito claramente. Seguir a Jesus nada tem a ver com o início do capítulo 3 de Filipenses. Ele disse sobre os maus obreiros, aqueles que são a falsa circuncisão. Eram homens legalistas, homens moralistas, homens que diziam que para se alcançar o favor de Deus você precisava guardar algumas regras, viver de um certo tipo de jeito que esses homens viviam. Seguir a Jesus nada tem a ver com isso. Seguir a Jesus tem a ver em imitar Jesus. Não há esses homens ou essas regras. Sejam elas feitas pelos judaizantes, sejam elas feitas pela Igreja Católica Romana, sejam elas feitas pelas seitas e heresias, sejam elas feitas pelas denominações batistas, presbiterianas, assembleianas, wesleyanas, metodistas, sejam elas quais forem. Seguir a Jesus nada tem a ver com seguir a denominação. E isso tem que ficar muito claro. Antes de ser de uma denominação, nós somos discípulos de Jesus.
antes de ser batista, eu e você deveríamos ser imitadores de Jesus. E seguir a Jesus nada tem a ver também com seguir aquilo que o pastor diz que é o certo. É o que Jesus diz. Se Jesus e o meu pastor dizem coisas diferentes, eu fico com o que Jesus diz. Não tem nada a ver com moralismo, mas também não tem nada a ver com outro oposto, que é o final do capítulo 3, quando Paulo diz que as pessoas se alegravam com um prazer mundano. Tinha o Deus, o próprio ventre. Parece que é outro grupo de pessoas. São os liberais, aqueles que têm uma vida centrada nos prazeres pessoais e mundanos. Então, uma vida cheia de regras e uma vida sem regras nenhuma são totalmente opostas ao Evangelho, não são o Evangelho. Se você está enquadrado num desses dois, você não está no Evangelho. Eles não são o Evangelho. O Evangelho significa tomar sobre si o que Jesus fez na cruz, humildemente, pela fé, e segui-lo. Fazer isso com a sua vida, de hoje em diante, até o último dia. Amém? Esse foi o aspecto individual, que é seguir a Jesus. O que Ele espera de cada um de nós. Certo? Na aula de domingo que vem, nós veremos qual é o aspecto coletivo de seguir a Jesus. O que isso tem a ver quando outros discípulos de Jesus se reúnem. E agora sim a gente chega na questão da igreja. O que a igreja tem a ver com tudo isso? Tem gente que diz que não precisa da igreja para seguir a Jesus. A estas pessoas eu convido, venham e assistam à próxima aula, porque nós vamos mostrar o que tem a ver a igreja com seguir a Jesus. Não só essa igreja, tá? Uma igreja, em qualquer lugar do mundo. A igreja tem tudo a ver com seguir a Jesus. E nós vamos falar sobre isso na aula que vem. Tá bom?